Tudo bem, pessoal? Estamos iniciando mais um episódio do Cidade Nua e Crua. Eu, Leonel Garibaldi, estou aqui. Qual é o episódio mesmo, Marcos, que a gente já está agora, que eu até me esqueci o nome? É o quinto episódio. Quinto episódio, né? Tá durando e que dure bastante. Vida longa, né? Pois eu estou aqui, então, mais uma vez, com meu amigo de sempre, Marcos Baumert. Marcos, que tem um recado para os nossos patrocinadores. Em primeiro lugar, uma boa noite, ou sei lá o horário que você vai estar assistindo o nosso programa, né? Mas que bom que você está aí e espero que goste mais desse episódio. A gente vai trazer temas bem interessantes sempre. Esse que está na pauta de hoje é muitíssimo interessante, sei que você vai gostar. E eu também queria agradecer o nosso patrocinador da Piccola Pizzaria, que sempre nos presenteia também com uma pizza durante o podcast aqui, e que está nos honrando com o seu patrocínio. Convidar também outros patrocinadores a que se somem a ele, né? Que façam contato com a gente para ver os planos que nós temos. E vamos adiante, Léo. Vamos adiante. Tema. Importante frisar que, né, para nós termos o episódio 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, é importante esse apoio, né, Marcos? Com certeza. E hoje nós estamos aqui para falar sobre ciclismo. O ciclismo enquanto uma atividade turística, né, enquanto também um transporte para contribuir com a mobilidade urbana e também os seus benefícios para a saúde. E para falar conosco, nós temos hoje duas pessoas que, até para minha surpresa, até porque eu não conhecia o histórico da minha amiga Janete Roers, ela que hoje trabalha na indústria, ela me trouxe algumas informações que me surpreenderam, sinceramente, Janete, né? De já ter tido uma experiência no Audax, já ter tido a experiência de 3 idas até Porto Alegre de bicicleta. Achei bastante interessante. Mas antes de a gente entrar nesse assunto, eu gostaria de que tu se apresentasse um pouquinho para quem está nos acompanhando, por favor. Então, tá. Boa noite, pessoal. Meu nome é Janete Reers, né? Sou aqui de Santa Cruz e sou ciclista já há 15 anos, mais ou menos. Praticando esse esporte, né? Que veio assim de coração mesmo. E como para a saúde também, né? Um esporte que me levou a fazer vários passeios, conhecer pessoas, conhecer lugares. Fui 3 vezes já a Porto Alegre pedalando, Meu né? Deus do céu. À noite, né? Os pedais à noite, porque à noite não tem tanto trânsito também, né? Então viabiliza bastante, né? Uma pedalada mais tranquila, mas sempre em grupo, com bastante gente acompanhando, mas e a ida foi maravilhosa. Segura, né? Mas Quanto tempo leva até Porto Alegre pedalando? 9 horas, mais ou menos. 9 horas de pedal. 9, 10 horas de pedal. Interessantíssimo. Bom, a gente vai ter bastante assunto para falar em relação a essas tuas experiências e os benefícios que tu encontraste. A Janete também é pré-candidata a vereadora pelo muito Novo, bem né? lembrado. Uma pré-candidata a vereadora pelo Novo, vai fazer essa participação agora e que nos honra muito estar contigo nessa batalha. E também uma figura ilustre, conhecida aqui já de Santa Cruz. Quem não conhece a Facim Bicicletas, quem não conhece o Luiz, que já por anos atua nesse segmento. Luiz, mas para quem talvez ainda não te conheça, te apresenta aí um pouquinho Um dos mais. maiores estimuladores do ciclismo na cidade. Meu nome é Luiz Maganini Facim. Eu sou empresário do ramo das bicicletas, vamos chamar assim. Pedalo há 40 e alguns anos, nem sei exatamente quanto, desde criança, mas não é só pedalar como brinquedo, mas o brinquedo que era na criança começou a ser uma coisa mais séria. E já participo de ciclismo, já participei de diversas modalidades, já pedalei em diversos países, já fiz diversas rotas cicloturísticas, organizei eventos. Bom, eu já passei praticamente todas as possibilidades que o ciclismo tem, eu pratiquei quase todas elas. Eu digo assim, em termos de modalidade esportiva, e atualmente eu estou mais nos pedais semanais, vamos dizer assim, no trabalho, que é constante, né, na loja, e nos pedais cicloturísticos, assim, para fazer rotas de cicloturismo, pedais mais longos, fazer viagens para conhecer locais e para pedalar. Tu sabe, Léo, que eu achei interessante, assim, eu estava na semana retrasada, conversando com o Teves, bibliotecário, que é nosso parceiro aqui no quadro
das dicas do Bibliotecário Teves, e nós começamos a falar sobre o tema do ciclismo, né? E eu, leigo, né, completo leigo na história, estava comentando com ele que eu achava que na parte urbana aqui, o planejamento estava mal feito, porque praticamente eu via só a ciclovia entrando na cidade pela Palhares ali, né? E Assis Brasil, né? E é o que eu via, na verdade, e via pouca gente utilizando. E eu imaginava que essa pouca utilização que eu via, que na verdade ele depois me explicou que não, que é mais cedo que as pessoas vão trabalhar e aí usam a ciclovia. Como transporte. Né? Como transporte. E me explicou que não, que realmente tem um fluxo muito grande, mas que o principal que ele vê é o turismo sendo como fonte de turismo para cidades turísticas, né? Que pessoas viajam para fazer turismo e conhecer com as bicicletas o interior, a cidade, os pontos turísticos que a cidade tem. Coisa interessante isso, Luiz. Tem um potencial bastante grande, vamos dizer, a nossa cidade, Santa Cruz, ou diversas outras cidades, de aumentar o turismo através da bicicleta. Não só da pessoa que vai vir pedalando, vamos dizer, vai vir de longe pedalando até aqui, eu diria que esse até não seria tanto o foco, mas mais as pessoas que venham para Santa Cruz, no caso aqui na nossa cidade, com as suas bicicletas, que tragam a sua bicicleta ou que aluguem a bicicleta aqui para pedalar aqui e conhecer a nossa região pedalando. Que seria uma maneira de fazer cicloturismo, né? Então, cicloturismo é uma coisa bem abrangente, que seria fazer o turismo com a bicicleta. Então, tu pode fazer ele de diversas formas, mas a forma que eu acho assim mais interessante é as pessoas virem de longe para Santa Cruz do Sul para conhecer o nosso interior, para ir para Rio Pardim, para chegar até Sinimbu, para ir para Vera Cruz, para conhecer alguns pontos turísticos. Rio Pardo a gente vai bastante. Para conhecer o Parque da Cruz, a Gruta, para se deslocar até esses locais pedalando. Que aí seria esse turismo que tem potencial para trazer muita gente, né? Mais turistas para cá. Bom, até nítido, né? Eu tenho o hábito de não passear de bicicleta, mas passear de carro. E a gente está cruzando muito, percebe com os grupos, né, de ciclistas. Tem bastante. Né, sobretudo ali, mesmo como a região que tu citaste, ali para Rio Pardinho, para quem vai até Sinimbu, ali aquela parada clássica das Cucas Gressler ali, é bem comum. Sim. A gente vê ali o pessoal parando para até reabastecer, né? Eu digo, de se alimentar da cuca ali para ter uma energia a mais, eu acho, para continuar no pedal. Então, a gente observa que existe um grande potencial mesmo. Mas eu pergunto para vocês que, aliado a esse potencial, a gente questiona em relação à infraestrutura para se fazer isso dentro de uma margem de segurança adequada. Vocês que têm essa experiência, como é que vocês observam essa situação? A ampliação da infraestrutura para receber esse pessoal que está vindo. O pessoal tem interesse, a gente sabe que existem vários grupos que já fazem essa atividade, mas eu questiono por vocês que já pedalam, que já passaram, né, por essa experiência, até mesmo pedal noturno aí, que para mim é bastante surpreendente, sinceramente, mas o que vocês enxergam? Eu vou te perguntar primeiro para ti, Janete, o que tu enxerga em relação à infraestrutura, como é que tu acha que está, o que pode melhorar, o que está faltando? A gente precisa melhorar. Santa Cruz como a gente está no centro do estado, né? Então, viabiliza bastante essa vinda das pessoas de fora para cá. Sim. Mas tem bastante coisa para ser melhorado, né? Lógico, né? A gente precisa expandir as nossas ciclovias. A gente tem em torno, mais ou menos, de 25 quilômetros dentro da cidade de ciclovias já. Então, a gente tem na Harmonia, nós temos lá que vai ao Distrito Industrial, a gente tem essa que passa da Paulo Harris, que é a maior extensão que a gente tem, que atravessa praticamente toda a cidade, né? Mas seria isso. E melhorar bastante esses projetos. A gente tem vários projetos que estão em andamento aí, né, para acontecer. Ter uma visão mais profissional, talvez, da implantação disso, com o objetivo de trazer... Para abraçar mais o turismo. De poder divulgar isso para outras cidades. A gente tem aqui um trajeto muito legal que a gente faz em Santa Cruz, que é os Raízes Coloniais, né, que já está em atividade. Já é um trajeto estabelecido. Já está estabelecido, tem os hotéis já que recepcionam as pessoas. Então, sai diretamente do hotel. E no hotel e tem vários pontos de apoio, né, Luiz? Pontos de parada. Os pontos de parada, que são os nossos apoiadores também, que eles recebem essas pessoas do Raízes Coloniais, né? Que hotéis que estão envolvidos nisso?
A princípio, é o Hotel Antônios, né, que está envolvido. Mas Tem- o circuito ele é um circuito grande, se passa em 9 municípios. São Né? 9 municípios. Ele sai de Santa Cruz, vai para Veracruz, não vou saber de cor, mas depois vai para Vale do Sol, vai subir lá em cima para Herveiras, vai descer para Sinimbu, Isso. vai extenso. agora eu não sei, mas ele vai passar Exatamente para pela rota. Venâncio, vai voltar para Vale Verde. Não, São vai os voltar. 2, 3 Percurso longo. dias. São os 2, 3 Ah, dias de sim. pedal. Seria que 3 bacana. dias para fazer esse percurso. Então, tu vai conhecer bastante da região. E vai pelo interior, né? Tudo pelo interior, passando por locais bonitos. E Quem estabeleceu essa rota, tu sabe me dizer? Essa rota, quem puxou à frente foi o Carlos Correia, né? Que trabalha na Mater. Isso. Pelo Clube Santo Ciclismo, que puxou à frente para fazer... Na verdade, não é bem, vou dizer, mais um circuito, porque ele faz uma volta. Entendi. Eu sou mais fã de fazer, como eu faço nas pedaladas longas, assim, fazer rota, que tu vai sair de uma cidade e vai acabar lá em outro ponto, vamos dizer assim, né? Como é que, eu já fiz, eu saio o caminho francês de Santiago de Compostela, sai lá da França e vai acabar na cidade de Santiago de Compostela, 850 quilômetros, passando por várias cidades, vários dias de pedal, se for pedalando, né? Se for caminhando é bem mais. Sim. Então tu vai fazer um roteiro de, sei lá, 30, 40, 50, 100 quilômetros por dia, conforme o preparo físico de cada um, e tu vai terminar em outra cidade. Eu sou mais fã disso, vamos dizer assim. Entendi. E No numa caso, reta, né? tu segue Pra frente. tu Entendi. sai de um ponto e tu chega em Do outro. ponto A ao ponto É. B. E me diz uma coisa, nessa tua experiência já no exterior que tu tivesse aí, né, e a tua longa e vasta experiência aí por outras cidades, tu consegue traçar assim uma linha de comparação em relação ao que tem lá que funciona, que pode ser colocado aqui em prática em Santa Cruz do Sul? Tu consegue Copiado, enxergar? né? Ou Alguma adaptado. uma ideia boa que possa ser trazido para cá para a gente colocar em prática? Eu tenho várias ideias, assim, mas o que eu acho que começa pelo princípio que a gente tem que pensar a bicicleta, tem que planejar a cidade não só para os carros, tem que planejar para os pedestres e para as bicicletas. Né? Por exemplo, assim, agora não vou falar da cidade, mas as rodovias, muitas vezes, tinham um trecho de acostamento, depois foi feita a terceira faixa, em alguns Tiraram pontos. o acostamento? Tiraram o acostamento, então não tem local para o ciclista passar. Então alguém até pode dizer assim, mas o ciclista não precisa passar aqui. Mas e o pedestre que quer passar na beira da estrada, aquele carroceiro, o morador, às vezes, o agricultor, que tem que sair de uma propriedade e se deslocar até a sua lavoura, tem que passar pelo asfalto, ele não tem lugar nenhum para passar, ele tem que passar por onde? Ele tem que passar em cima da terceira pista. Esse é só um exemplo que é bem perigoso. Então a gente tem que pensar toda a cidade, as rodovias, planejar, para pensar também para a bicicleta. Com certeza. E o ideal seria que ela tivesse prioridade sobre os carros, como acontece em muitos países, que é no norte da Europa, né? Então lá toda a cidade é pensada para a bicicleta. Eu vou dar um outro exemplo assim. Aqui na cidade a gente já teve vários arroios que foram canalizados. Na Alemanha, toda a Europa praticamente, todo rio que é canalizado, arroio que é canalizado, em cima, aproveitando essa estrutura que foi gasta com dinheiro público, em cima dessa canalização é feito área para lazer, para pedestre e ciclovia. Então, imagina que se todos os arroios de Santa Cruz canalizados se transformassem em ciclovias, seria uma baita estrutura que já está pronta, vamos dizer assim, sendo usada para colocar um espacinho a uma mais excelente ali. ideia. sendo E usada a gente tem vários, para né? toda a população. Claro, é um espaço privativo para esse fim, né? Isso. que é Agora, mais o que importante, acontece, na disputa assim, com veículos, né? A gente tem um pensamento automotores. mais individualista, vamos dizer assim, que cada arroio que é canalizado acaba o vizinho tomando conta daquela faixa ali e se apossando, vamos dizer assim, né? De um bem público que foi construído com dinheiro público, acaba ficando para aquele morador. E deveria ser pensado, já planejado a cidade, vamos canalizar esse arroio aqui vai ser uma ciclovia. Excelente ideia. Outra questão que eu fui numa reunião, vi exemplos de cidades nos Estados Unidos, onde já aconteceram catástrofes climáticas, enchentes há muito tempo atrás, que as áreas onde foram atingidas pelas enchentes, elas foram transformadas em parques, pensando principalmente no uso para a bicicleta, para o ciclismo.
porque essas áreas não podem virar não deveriam, né? Sim. Aqui não sei se vai acontecer isso, mas as áreas que são alagáveis, elas serem transformadas em parques, que ninguém vai morar ali, mas que seja usado para se plantar árvores, se fazer caminhada, quadra para esportes e principalmente para a prática do ciclismo, que ficam reservadas como parque e que, ao mesmo tempo, é um problema bem profundo de fazer. Não é tão fácil de se fazer, né? Tirar Mas a população. é uma excelente alternativa, É né? uma alternativa para se usar esse espaço. Uma utilidade para um espaço que pode ser uma área de risco, né? Para se ter uma residência, certamente poder se utilizar para fins de saúde, para fins de coletivos, né? Para as pessoas poderem usufruir desse espaço, é uma excelente ideia. Mas tu sabe que ontem eu estava na academia, eu faço academia na Enfit ali com o pessoal dos Peçanha, ali o Marquinhos, e eu conversei com eles em relação ao assunto de hoje. Um dos que também é ali frequentador é o Tonho, ele também é da direção do Santa Ciclismo, e eles começaram a me relatar essa dificuldade que existe de infraestrutura, que afeta a mobilidade urbana para quem quer se utilizar da bicicleta como meio de transporte, e eles relatando para mim coisas que, para quem não pratica, né, Marcos? Eu sei que tu também não tem esse hábito, a gente não enxerga. Não enxerga. E eles falando assim, por exemplo, que tem locais que tem a ciclovia, mas que não tem sequer uma calçada, ou que não tem ali a saída de escape para veículos também, né? Que seria... Agora o recuo, me esqueci o nome. Tá? Mas, enfim, não tem essas saídas, não tem essas alternativas. Que as pessoas vão adentrar e não tem calçada, vai passando ali a mãe com um carrinho de nenê, de criança, na ciclofaixa, e eles não têm como reclamar daquela situação, porque não existe alternativa para pedestre. Sim. Então, a gente percebe que a gente está realmente ainda atuando de uma forma muito amadora. E eles me trouxeram um dado muito interessante, que eu também desconhecia, que é a falta o poder público dar ouvidos para quem tem a experiência na prática. Eles já falaram para mim que foi levado um documento até a Prefeitura Municipal do Santa Ciclismo, dessa associação que tem essa importante participação aqui em Santa Cruz. E eles levaram um documento trazendo algumas demandas com a visão do ciclista, dizendo quais eram os problemas que eles entendiam que aconteciam. E aí me disseram que nada nunca foi feito. Então, acho que é importantíssimo, assim como hoje a gente está tendo a oportunidade de escutar vocês, que aqueles que têm a caneta na mão, eles escutem quem os usuários. Aliás, isso é um problema praticamente em todos os setores, né? Quer dizer, a falta de profissionalismo, assim, da gestão pública municipal, com as secretarias sendo ocupadas as secretarias por indicações políticas e não técnicas, né? Exatamente. Então acaba não se escutando, não se ouvindo, né? Para as decisões melhores saírem através de um planejamento com alguém que sabe do que está se falando, né? Que sabe qual que é o melhor, ou que tem sugestões com uma visão de quem está praticando, de quem de fato conhece o setor. Claro, né? Porque só que o Luiz agora acabou de nos dar duas boas ideias, né? Sim, então assim, é importantíssimo que a gente tenha as pessoas ouvindo quem sabe. A gente já fez a educação no trânsito aqui, já fizemos várias vezes com ficar pedalando e o ônibus do lado, né, Luiz? A gente fez esse teste, né? Tem que ter 1,5 metro de distância, né? O ciclista tem que ter, o veículo tem que ter do ciclista. Para segurança. E a gente já fez, então, na educação do trânsito, esse teste. E o ônibus passa junto com o ciclista para ver o impacto que dá, né? Então, fica tirando aquele fininho, assim. Acho até, não sei se não começou aqui em Santa Cruz, essa ideia de pegar o motorista de ônibus, colocar ele em cima de uma bicicleta e o ônibus, do outro motorista, claro, com os cones, para passar bem pertinho. Esse motorista que está na bicicleta, o motorista fica na posição do ciclista e o motorista que vem, o ônibus que vem, ele buzina logo que chega no ciclista, assim. Daí o ciclista leva o motorista, ciclista no caso, vai levar um susto
Toda vez que ele vai Pode passar por um desequilibrado, ciclista, ele vai lembrar. Causar um acidente. Isso é uma baita forma de conscientizar, né? Porque a gente sabe que um outro problema, além da falta de estrutura, né, de infraestrutura, é a falta de consciência das pessoas, né? Dos motoristas, né? De estarem adaptadas com esse meio de transporte diferenciado, que é a bicicleta. E eu estava dizendo, Léo, assim, antes, conversando com o Luiz, que a cidade, Santa Cruz do Sul, tem a grata... teve a grata iniciativa dos fundadores, né, dos que planejaram a cidade, e nossas ruas são largas, todas são largas. Então, permite que se faça uma estrutura de ciclismo, de ciclovias adequada, sem prejudicar o fluxo de veículos. Tem bastante espaço. Tem muito espaço. É só uma questão de planejar, não só no sentido norte e sul, como também no sentido leste e oeste. Né? Sim. Que acho que não sei se tem alguma no sentido leste ou Nós oeste. temos um bairro, nós temos agora Arroio a Grande, ligação. acho que tem. A gente tem a ligação ali da Harmonia e Carlota também já, né, Luiz? Que eles estão, que eles utilizam bastante para ir trabalhar, né? Os moradores de lá, né? É interligado já os dois A bairros. Dona Carlota ali, a Avenida... A Avenida Carlota e o bairro Harmonia. Então, ali é bastante utilizado para os trabalhadores que moram naqueles bairros lá, utilizam para... Mas, assim, de fato, nós temos espaço para fazer um bom planejamento. É importante. E lá é largo e ficou uma ciclovia boa, né? O importante é que a ciclovia, ela saia de um lugar e leve até outro ponto, né? Sim. Exatamente. E muitas vezes, como ela foi feita assim, um trecho numa rua, outro trecho na outra rua, ela não está ligando nada a lugar nenhum ainda. Pode ser que um dia se complete essa rede. Mas esse é o desafio, né? é um desafio grande, mas Esse é o desafio. que a ciclovia saísse lá do Esmeralda e fosse até o Nisque. Perfeito. Ou saísse da estação rodoviária, que é um ponto importante, e fosse até no sentido contrário, né? Ao Leste-oeste, centro, até o Parque da Gruta, um exemplo Isso, assim. um ponto Que ligasse um turístico, ponto né? até o outro e no meio ela se Até cruzasse. o Lago Que os Dourado. o ciclista conseguisse ir de um ponto ao outro. Né? Isso eu acho que muitas vezes Eu não acho que falta. no momento que tu tem isso, Luiz, tu acaba abrindo possibilidade até para a iniciativa privada colocar essas bicicletas de locação, né? Que funciona com GPS, com Sim, que a gente aplicativo. observa. Esse é um desafio grande porque, infelizmente, né, no Brasil a população não cuida disso. Né? Em cidades mais... Na Europa, na Alemanha, toda a Europa tem patinete para alugar também, patinete elétrico. Sim. E funciona. Claro que também acontece vandalismo lá, né, mas... Em menor escala, né? Menor escala. Né? Eu tive a experiência em Washington, capital dos Estados Unidos. Eu estava lá e a gente passou poucos dias lá. E aí, para a gente poder conhecer tudo, a gente pegou essas bicicletas, que nem tem do Itaú, assim, lá tinha, lá botou o aplicativo e saiu pedalar. Foi muito bacana, assim, de ter tido essa possibilidade. Certamente, se tivesse essas condições aqui, seria o ideal. Mas o que eu percebo em relação às ciclofaixas, e infelizmente eu pude constatar isso através de umas pesquisas, muito, muito rápido. Eu fui fazer umas pesquisas no Google, porque ontem também, diante da conversa que eu tive com o pessoal na academia, eles falaram e eles disseram uma coisa que é um tanto quanto trágica, né? Que os investimentos em ciclofaixa acontecem aqui após uma tragédia. Quando tem alguma situação de fatalidade, e aí se pega um trecho que teve aquela situação que ocorreu, e por isso que não tem nada planejado, que não tem uma ligação que liga do A até o B, é porque eles vão lá para remediar uma tragédia. E Ou aí dar uma satisfação ao Dá uma público. satisfação, trazer algum retorno imediato. Momentâneo para aquela situação específica. Não existe planejamento algum. Eles vão lá e dão essa resposta, fazem lá um trecho de ciclofaixa para dizer, não, diminuímos o risco aqui. E, de fato, a gente sabe que para poder ter essas condições ideais, a gente precisa ter esse planejamento e dentro do algo que ligue do A Vamos ao chamar a B. pizza. Chegou a nossa pizza da Pícola aí? Sim, na com pizzaria? certeza. Liane, pode nos trazer aí? Nós vamos bater no papo, vamos Isso. saboreando a pizza da A gente da tem a Pícola. oportunidade de fazer esse lanche aqui. Eu quero saber se essa pizza, como é que ela foi entregue. Ela poderia ter sido entregue com uma bicicleta. Muito bem lembrado. Deixa eu fazer as honras aqui, com licença, pessoal. A gente está aqui recebendo, então, mais uma vez, uma pizza da Pícola. Saboreie os pequenos momentos. Boa janta aqui, um recadinho para nós. Boa janta, um coraçãozinho. Legal. Não, a pizza aqui é excelente. Vocês, não sei se já conhecem a pizza da Pícola. Ela já vem cortada aqui. Ela vem em
Ela é Em xadrez, né? xadrez. Que é para facilitar a gente ir conversando pedaços e provando ela, né? E aí Legal. eu vou pegar aqui, vou passar adiante o guardanapinho e Marcos, passa adiante ali, por favor. Aqui para ti também. Com esta pizza piccola não é piccola, é grande. E aí, gente, fique à vontade para saborear essa pizza. Agradeço mais uma vez essa parceria da... Cortadinho. Já vem cortadinha aqui, já Os pedaços pequenos. pedaços pequenos, para a gente não engasgar enquanto está falando, né? Mas agradeço a Piccola por essa parceria mais uma vez. Importante esse apoio. Importante também É uma delícia a pizza, né? nos Ela é poder muito gostosa. ter uma janta também, né? Olha Assim, isso. durante o papo. Gostosa, né? É muito gostosa. Da massa fina, né? Muito boa. Gostosa. E essa questão Aprovada. de tapar furos, né? É típico, né? Da falta de planejamento, da falta de visão, de profissionalismo e tal, né? E aconteceu um problema lá e, né, não resolve o problema. Ele só ameniza o reflexo daquele problema, né? Mas aqui em Santa Cruz a gente tem um bom exemplo. Eu primeiro tenho que falar, acho que é bom para quem é mais leigo saber a diferença de ciclofaixa e de ciclovia. Ciclofaixa é basicamente uma faixa pintada do lado de uma rodovia, de uma rua. E ciclovia tem um canteiro, alguma coisa separando a faixa de rolamento Distrito que- dos na carros e distrito industrial, né? a faixa dos ciclistas. A gente tem um melhor exemplo aqui em Santa Cruz, que foi feito há bastante tempo atrás, acho que foi na década de 80, se não me engano, eu era criança, que foi construído as duas pistas laterais do distrito industrial, foi feita a calçada e foi feita a ciclovia. Ali é um bom exemplo de planejamento, vamos dizer assim. É só a nossa ciclovia, mas se somar, acho que dão 6 quilômetros, vai e volta. Ali ela está bem planejada, vamos dizer assim, aquele trecho. Não está bem conservada algumas vezes, né? Mas serve de modelo, assim. Se fosse planejado todos os locais, aquilo ali seria o ideal. O mais próximo do ideal. É uma ciclovia mesmo. Mais próximo do ideal. Sim. Porque o ideal talvez tu encontre, como eu vou dar um exemplo que eu estava na Alemanha em 2007, então eu cheguei sozinho de bicicleta, carregando minha mochila ao Forge, e eu fui por uma ciclovia e eu cheguei assim num viaduto, que eu olhei, agora eu não vou conseguir passar aqui, isso aqui é muito trânsito, como que eu faço para passar? Aí eu prestei atenção que aquela ciclovia onde eu estava, ela fazia um retorno, passava por um túnel embaixo da rodovia, saía do outro lado e tinha um outro túnel para o outro lado. Então, assim, eu passei sem atravessar a faixa dos carros. segurança. Eu passei em 2 túneis e saí lá exatamente onde eu precisava. Com toda a porque segurança. O que tinha sido pensado por os veículos tinha sido pensado também para a bicicleta. Com um Que túnel legal. por baixo da rodovia. Quando eu vi aquilo lá, eu fiquei assim, eu não acredito que existe isso. Isso é o mais incrível. Eu fiquei assim, A gente fica abismado. eu né? fiquei. Eu olhava para aquilo assim, eu queria ficar aqui olhando aquilo lá pra sempre, porque eu não acreditava. E Santa Cruz, né, Luiz, tem uma característica no Rio Grande do Sul como uma cidade oásis, né? É uma cidade linda em relação a muitas outras cidades, a maioria das cidades. O pessoal que passa por aqui se encanta com a nossa cidade, né? Então a gente tem planejamento as pessoas que planejaram a cidade no início fizeram essa área central aí que é uma maravilha de fato, né? E cara, não está longe para a gente fazer alguma coisa que realmente seja bem planejada e adequada para trazer o cicloturismo para cá e a mobilidade urbana ser atendida, né? Precisa fazer, eu digo, investimento, claro, né? Vai custar, mas tem que ser uma coisa assim a longo prazo. Não pode ser uma coisa que vá ser descontinuada porque trocou de governo. Tem que ser uma coisa pensada para daqui 4, 8, 10, 12, quem sabe 15 anos, que se vá somando, não Nós temos que cortando o que o outro fez. Parar, né? Parar com essa história de não ter projetos de Estado, né? Em vez de projetos de governo. De né? governo, que no sentido de que vou fazer Mundo enquanto eu estou governo, aqui
E se tiver ainda a possibilidade de não estar, vou boicotar o próximo. Porque foi fulano que começou. Exato. Ou vou boicotar o anterior. Não vou dar continuidade àquilo que foi feito. Você falta de profissionalismo, né? Falta de planejamento. E não é um pensamento. É um pensamento pequeno que não condiz com a grandeza da nossa cidade. Então a gente sabe que, infelizmente, isso aconteceu até então. Entretanto, eu vejo que existe uma grande condição de que se estabeleça novos parâmetros, né? Parâmetros de, sobretudo, respeito às pessoas, né? Porque nada mais é do que tu dar alternativas saudáveis, inclusive, alternativas que trazem um bem não só para a pessoa especificamente, mas para todo o entorno, todo o ecossistema. E econômica também. E que certamente vem de encontro com uma sociedade que preserva a moral, a ética, os bons costumes. Eu acho que a gente pode estabelecer parâmetros nesse sentido e é por isso que a gente está fomentando esse tipo de assunto, né, Marcos? Para a gente poder mostrar que existem alternativas. A gente tem exemplos aí, falando agora um pouquinho sobre a saúde, né, Léo? A gente conhece, eu e o Luiz conhecemos um ciclista. Ele não era ciclista. Ele começou a pedalar. Ele fez prova de Audax com um colete cervical. Ele não conseguia o Voney. Ele tinha problema de coluna. Então, ele começou no pedal. Eu falo para ele até hoje. Sim, como terapia. Então, ele fez prova de Audax com colete cervical. Que loucura. E ele deixou de usar o colete cervical pedalando. Nunca mais precisou usar. Tem diversas histórias. Ciático também, né? Então, assim, para a saúde, foi uma das coisas que eu fiz na minha vida de melhor para a minha saúde também, né? Então... Agora vamos entrar num assunto mais leve um pouco, que é a possibilidade e recomendações, né, para quem gostaria de entrar, né, nesse oceano. Falo até por questões particulares. Eu estava revelando aqui para vocês. Vamos te levar sobre o gás. Eu tenho umas dificuldades, né, lógico, naturalmente, assim, né, eu não sou adepto muito ao ciclismo, né? Tenho a bicicleta em casa, assim, utilizo para passeio. Tá na parede lá, grudadinha? Não, ela tá lá com os pneus murchos em casa, lá, de tanto que eu utilizo. Mas o detalhe é que... Vou dar um jeito nessa bicicleta. Eu, desde novo, né, assim, eu sempre não tive muita aptidão física para esportes, né, assim, né, não é a minha área, digamos assim. Mas... entendo a importância de a gente conseguir manter uma rotina de atividades. Não é à toa que ao menos 2 vezes pela semana eu estou lá na academia. E o ciclismo é uma coisa que me atrai. Sempre quando a gente tem a possibilidade de fazer um passeio, alguma coisa nesse sentido, ir até lá o Lago Dourado, né, que é uma área bonita de visitar lá e dar uma volta lá no lago, agora que até abriu acho que nesse final de semana de novo, né, depois das enchentes. É uma das coisas que eu pretendo fazer. Mas eu tenho umas dificuldades até de limitações físicas. Por exemplo, eu sinto dores imensas em regiões desconfortáveis, assim, depois de pedalar, sabe? Então, assim, o que recomenda para a pessoa que quer se tornar um adepto de um ciclismo, mas um ciclismo não só de passeio, um ciclismo desses não diria fazer 800 quilômetros, né, como vocês, ou ir até Porto Alegre pedalar 9 horas. Dia Sinimbu, dia mas de poder pegar uma extensão de pedal mais longa, sem sentir tantos os efeitos iniciais. O que tu faz para mitigar isso? O que é a recomendação? Eu digo assim, tem que procurar alguém que tenha mais conhecimento. Às vezes pode ser um amigo. Claro, eu vou puxar o assalto para o meu lado, mas tem que procurar uma loja, né, que vai te indicar, às vezes, o modelo de bicicleta ideal, ou os equipamentos ideais. E assim, a bicicleta tem muitas tecnologias que vão sendo agregadas à bicicleta. E essas tecnologias vão até mudando a maneira de se usar a bicicleta. Então, antes de começar, que a gente disse que lançava um desafio, que o Leonel ia subir o acesso do Grazel pedalando, ele já olhou com uma cara de espanto. E daí eu digo que se ele sair daqui agora e eu pegar uma bicicleta, ele sobe o acesso do Grazel pedalando. Só claro, eu vou pegar uma bicicleta elétrica, que é uma bicicleta assistida. Não é um ciclomotor, também tem que cuidar da legislação, que tem uma bicicleta que tem um motor, que quando pedalar vai ajudar
dando potência, né? Não vai fazer tanta força. Então, assim, mesmo uma pessoa sem treino, vamos dizer assim, ela consegue praticar o ciclismo com uma bicicleta assistida. Que para uso urbano, para deslocamento urbano, para fazer entregas, como eu falei antes, a entrega da pizza. Podia ser com a bicicleta Dá dessa. o exemplo que em cidades da Europa, como a última que eu fui, minha filha morava lá, foi para Lisboa, tem muita entrega com bicicleta elétrica, e nas ruas e vielas estreitas não tem como passar de moto, não tem como passar de carro, então a bicicleta é a solução. Lá acaba se tornando mais útil ainda, né? A bicicleta como meio de entrega de produtos, de iFood, né? De fazer propaganda para iFood, mas de pizza, de tudo, de delivery, né? Então, com bicicleta. Aí a bicicleta com um acelerador, um motor e um aceleradorzinho que ele vai andando devagarzinho. Essas daí, eu sei que tem na legislação o limite, né? Assim, para se utilizar de ciclovias e ciclofaixas, né? Que até 20 km, se eu não me engano, por hora, é isso? Era até 25 por hora, agora parece que está 32 por hora. Ah, sim. E as bicicletas elétricas, conforme o lugar que anda, já podem ser até 45 km por hora. Elas atingem velocidade superior, tem que andar na rua mesmo, na via. 45 por hora, ou seria para como bicicleta fora da estrada, no caso. Então, 45 por hora é uma velocidade, eu vou dizer, bem alta. Sim, com certeza. Então o Leonel vai pegar uma bicicleta aqui, vai subir o Graça, conforme o modo de potência que tu botar, se tu continuar pedalando, tu vai subir a 18, 20 por hora, vai subir o acesso do Graça. Vai fazer exercício, não vai cansar tanto, vai chegar lá em cima, talvez, conforme o que tu queira da bicicleta, como tu ande, tu vai chegar lá em cima faltando ar, mas assim, vai estar com a respiração ofegante. Eu sei porque eu já tentei, eu vou dizer, eu vou revelar para vocês, eu já tive essa tentativa e não é de hoje. Eu estou falando de coisas de quando eu tinha 20 e poucos anos, né? Eu deveria de ter um preparo melhor ainda naquela época, mas eu não consegui ter sucesso nessa subida. E fazem 20 anos que eu nunca mais tentei. Então, assim, seria para mim um grande desafio a ser cumprido. Mas eu digo que consegue, né? Então, a bicicleta elétrica, às vezes tem o pessoal que pedala mais tem até um certo preconceito. Eu tenho bicicleta normal, ando mais com a bicicleta normal, nos interiores, aqui para as viagens, mas eu tenho uma bike elétrica também. Então, às vezes eu ando com a elétrica e o pessoal, mas é bicicleta de preguiçoso, essa aí é fácil. Não é esse lado, assim. Mas mas é uma bicicleta inclusiva. Ela mescla o pedal e a potência conforme tu vai botando o pedal. Então, eu vou dar um outro exemplo. Quando a gente foi fazer um grupo de 10 ciclistas, a gente foi fazer a Rota Romântica na Alemanha, que é interessante. Até que a Rota Romântica ela foi criada para incentivar o turismo nas cidades, pequenas cidades históricas do interior da Alemanha. Então, a rota toda foi criada como incentivo para o turismo. E muita gente faz a rota de moto, de carro. E no nosso caso foi de bicicleta. A gente foi entre 10 ciclistas. Uma ciclista que é uma médica lá de Santa Maria, ela tinha pedalado no máximo 25 quilômetros. E num dia que a gente estava pedalando, ela fez 103 quilômetros. Nossa. Eu até disse para ela, tu nunca tinha pedalado 30 quilômetros e tu está fazendo 103. Sim. É que todos os ciclistas do nosso grupo estavam com bicicletas assistidas. Que fica bem mais fácil, então tu nivela, no caso de um grupo, tu nivela. Eu posso pedalar com o Leonel e com o Marcos e com a Janete. Um principiante e um experiente. Todos de bike elétrica a gente vai junto. Legal. Então ela é muito inclusiva a bicicleta elétrica. Entendi. O nível de valor vai de quanto a quanto, assim, como é que o normal... De uma bicicleta elétrica, por exemplo? De uma bicicleta normal até a elétrica. Normal, eu digo assim, uma bicicleta Aro 29, com umas características um pouco melhores, não as mais simplesinhas. Se na internet tu encontra bicicleta de menos de R$1.000, mas eu te digo assim, elas vão te deixar na mão, tá? Eu aconselho o investimento. Tu vai pegar uma de 1.699, mas eu pegar uma melhorzinha a partir de R$2.000. Aí pensa, R$2.000 para muita gente é muito dinheiro. Sim. É um valor considerável. Sim. Mas se tu pegar, por exemplo, alguém que anda de carro e ele gasta R$2.000 numa bicicleta que ele vai pagar em 10 vezes, por exemplo, R$200 por mês. Sim. E ele andar um pouco menos de carro, ele economiza esse valor de R$200 por mês em combustível. Sim.
Com Se certeza. tu pensar assim, ele Tem uma compensação, né? ele adquiriu um bem e ele está ganhando muito em saúde. Com certeza. Provavelmente vai estar menos estressado, vai estar com a respiração melhor, o batimento E cardíaco é uma melhor. alternativa à academia? Eu não vou dizer que substitui a academia. É uma complementação, né? Uma complementação. Que nem o Leonel vai na academia. E a constância, né? Também Isso, vou, eu vai vou fazer dizer. Isso é sempre musculação, é importante, uma né? coisa mais direcionada. Isso, A atleta não vai mais ser tão específico. direcionada. Mas se tu pensar que tu leva 10 minutos para ir de carro até o trabalho, e se tu usar esses 10 minutos e transformar em 15 ou 20, talvez, e tu for pedalando, tu já vai estar fazendo o exercício enquanto tu tá indo fazendo o deslocamento. Quando tu vai pra academia, não. Tu vai pra academia, às vezes vai de carro pra academia, né? Pra chegar lá, estacionar o carro e depois vou fazer uma hora. De carro eu não vou porque é uma quadra da minha casa, né? Por isso que eu Ah, vou a pelo pé. menos vai caminhando, Não, então. vou a pé. Mas depois, Mas é uma nesse deslocamento, que é um tempo que tu vai precisar dele, tu já tá fazendo exercício. Então tu não tá perdendo tempo, tu tá ganhando tempo indo de bicicleta. Claro. Mesmo que leva uns minutos a mais. Eu vou contar mais uma história, então, assim, das minhas tragédias em relação à bicicleta. Eu tive uma fase que eu tava tentando ir de bicicleta até a Câmara de Vereadores. Lá tem É local. recente isso então? É recente, é recente. E tem estacionamento para bicicleta Tem lá? onde pôr lá dentro, né? Tem um espaço Ó. para deixar seguro. E é né? outra coisa que a gente- Isso é um bom ponto pra gente trazer daqui a Sim. pouco. É. Mas o detalhe é que eu tinha uma calça de jeans nova, assim, eu peguei, botei aquela calça e fui sair pedalando. Eu andei uma quadra, a minha calça, ela entrou na correia e se arrebentou toda. Eu tive que voltar para casa, larguei a bicicleta, troquei as calças, chamei um Uber, fui para a Câmara de Vereadores. Nunca mais tentei. Daí eu digo assim, a gente tem boas intenções, mas falta algumas noções. Conhecimento. Assim, de como, né? Depois, lógico, quando eu quis fazer isso de calça jeans, eu botei as calças para dentro da meia. Mas faltou essa prática naquele Ô, Léo, primeiro momento. vamos trazer o Teves, porque Claro. também os livros são relacionados com bicicleta. Ah, é? Não, ótimo. Então, vamos passar aqui para a dica do bibliotecário e depois a gente fala dessa falta de estrutura para deixar as bicicletas Onde deixar a bicicleta em locais seguros. nos locais. Então, eu quero chamar aqui a dica do bibliotecário Teves com as nossas 2 dicas de livro. Para vocês que talvez não saibam, o Teves ele traz sempre um livro para quem é principiante e para quem já tem mais experiência com leitura. Teves é nosso amigo de pedal. É mesmo? Ah, Conheço o Teves. Sim. excelente. Então, ele vai trazer hoje as nossas 2 dicas de livros aí, por favor, pode pôr no ar para nós. Boa noite, Marco Banhardi, Leonel Garibaldi. Boa noite, equipe técnica, convidados. E para você, apreciador do Cidade Nua e Crua, boa noite, meu forte abraço fraternal. Hoje começaremos com disciplina, organização, preparo emocional, preparo físico, logística. Estamos falando desse livro em específico. Mas o momento mais difícil mesmo foi registrado em fotografia, quando se despediu de sua mãe, Dona Branca Maria, fechou o portão de casa e partiu. Deu um aperto danado no coração, lembra? O livro A Grande Viagem, 18.250 quilômetros de bicicleta pela América, a incrível aventura de Miguel Pedro Lausch, cicloturista gaúcho que na década de 90 pedalou sozinho de Santa Cruz do Sul até Los Angeles, transcrito a aventura pelo Demétrio de Azeredo Soster. O próximo livro, esse sim eu indico para leitores que estão acostumados com leitura mais densa. O organizador sabe que este livro jamais será um best-seller, um sucesso de vendagem. Sabe também que muitas pessoas poderão considerar até mesmo enfadonha sua leitura, mas está absolutamente convencido de que para os estudiosos da matéria, para os que gostam da ciência política, para os que se interessam pelas coisas importantes dessa arte, o livro será de uma excepcional utilidade. Os livros, então, que nós indicamos no programa de hoje, do Cidade Nua e Crua, A Grande Viagem e os 10 dias que o Rio Grande do Sul foi parlamentarista, estão, como vocês já sabem, nas melhores bibliotecas públicas.
Um forte abraço fraternal. Até o próximo programa. O Teves é um queridão, né? É impressionante. E é muito bom a gente ter esse quadro aqui. Agradeço mais uma vez por essas excelentes dicas de leitura que estão disponíveis na Biblioteca Pública do município. Eu gostei ali que ele trouxe do livro da Grande Viagem, né? Com certeza. Esse é um livro que eu não li e eu vou dizer que me surtiu a curiosidade em função do nosso assunto e, logicamente, em função da dica do Teves. Vou buscar esse livro aí para fazer essa leitura. Você conhecer esse rapaz? Eu não só conheci porque a gente montou a bicicleta por Miguel viajar, foi arrumada, foi montada na loja, né? E, bom, já faz mais de 30 anos isso. Faz tempo. E a minha loja foi um dos patrocinadores e incentivadores para fazer esse livro. E eu acompanhei a viagem dele na época por cartas, porque ele mandava os cartões postais, assim, né? E de vez em quando ligava, porque não é como hoje que tem internet. Tem acesso fácil, né? Então a aventura que o Miguel fez foi uma aventura com um grau maior, vamos dizer assim. 18? Uma grande aventura mesmo, uma grande viagem. Meu Deus do céu. E o trabalho do Demétrio, que escreveu o livro do Miguel, que pegou os relatos, as agendas do Miguel, montou esse livro, assim. Também é um trabalho incrível que ele fez. A tristeza é que esse livro não tem mais à venda. Né? Então foi feita só uma tiragem, acabou e não foi reeditado. Né? Mas está na Biblioteca Pública. Está na Biblioteca Pública. Então tem a biblioteca, vale a pena ler, se encontrar toda a história do Miguel. Vou ler esse livro aí, fiquei muito curioso por essa história. Eu acredito que ele não tenha saído de calça jeans nova, né, para essa empreitada. Não. Né? Não, mas eu posso contar uma história então, quando o Miguel voltou dos Estados Unidos, foi em 92, se não me engano. O Miguel voltou cheio de ideias, né? Tinha voltado dos Estados Unidos, pedalado lá, competiu lá. E ele voltou com a ideia de criar um clube de ciclismo. Foi daí que essa ideia que surgiu, depois surgiu o Santa Ciclismo. Que na prática se chama Santa Cruz Bicicross Clube, que na época o bicicross era mais forte e surgiu com a ideia de poder filiar os ciclistas na Federação Gaúcha de Ciclismo. Que na época o Miguel competia, voltou todo motivado. E o Miguel, quando foi para os Estados Unidos, ele trouxe uma coisa bem moderna. Ele trouxe uma calça, já que tu falou de calça, ele trouxe uma calça de lycra. Que naquela época estava uma coisa muito moderna, estava recém surgindo, não é agora. Lycra é uma coisa... Lá normal, todo mundo anda. Tem uma lycra, Marcos? Não, todo mundo que anda de uma leg, né? Então o Miguel voltou e ele ouviu o Miguel pedalando com uma calça de lycra, assim. Justinha, e ela era tipo, um formato, ela era do desenho de jeans, assim. Então quando eu vi aquela calça, eu olhei assim, meu Deus, cara, eu nunca teria coragem de usar isso aí. Como é que esse cara, o que aconteceu com ele? Ele voltou diferente dos Estados Unidos. Mas não foi, não. Só estava usando uma coisa que a gente não estava acostumado aqui. Tecnologia. E que nem conhecia, nem imaginava. E hoje eu ando de calça de lycra quando tá frio, de bermuda de lycra com forro, que é uma coisa que para muita gente que é de fora do mundo do ciclismo vai achar, não, isso aí... Eu não iria para a Câmara de Vereadores com isso aí, né? Eu também não. Mas eu te digo que... Hoje em dia, mas eu tenho certeza... diz que faz parte do equipamento obrigatório. Não, mas é para quem é adepto. No outro sábado, eu fui convidado para uma festa de aniversário, que era sábado às 17 horas, lá no Lisa Ruth Open Hall. Daí, então, eu saí para o pedal, tinha o pedal às 2 da tarde, saí para o pedal e eu levei na minha mochila, eu levei a calça e levei uma camisa polo. Daí eu fui no pedal e no final do pedal eu já cheguei no aniversário, botei minha calça jeans por cima da bermuda de lycra, troquei de camisa e fui para o aniversário. Depois terminou o aniversário, eu saí mais cedo, não fiquei até o final, que acabou muito tarde. Eu subi na minha bicicleta, passei lá, passou no lugar aberto, passei a baneia, tô indo embora. Eles olharam, eu tava com bermuda de lycra e uma calça normal por cima. Então, assim, se a gente tiver esse costume, essa cultura, a gente consegue ir para qualquer lugar, se adaptar. Claro que sim. Basta ter o conhecimento do tipo de vestuário, que pode usar quando, pode usar, como fazer. Aqui a gente não tem muito costume de andar, por exemplo, em dias de chuva. Na Alemanha tem muito equipamento
à venda que é capa de chuva, então é possível andar de bicicleta num dia de chuva e ir para o trabalho sem chegar molhado lá, vamos dizer assim. Claro, precisa de equipamento, né? Mas lá, claro, é outro país, mas só para comparar. Mas isso não tem daqui, essa opção? Existe, às vezes, pouca opção e às vezes o valor é mais alto, porque não é uma coisa tão difundida. Hein? Sim. Então o próprio fabricante ele não consegue fabricar em grande escala. Tem pouca oferta, né? Logicamente o custo é maior. Pouca procura. Mas tem possibilidade para tudo. Claro que sim. Eu acho muito interessante, né? Justamente, e era isso que eu queria provocar, né? Essas dicas, justamente para quem tem curiosidade, né? Em saber como ingressar, né? Nessas atividades. Como é que foi que tu ingressou, hein, Janete? Me conta aí um pouco mais. Vou contar. Eu comprei uma bicicleta na loja do Luiz e do Giovanni, na época, né? E estava lá na minha garagem. Aquela bicicleta eu não andava. Aí eu fui na loja um dia, o Giovanni disse assim para mim, Janete, vamos começar a pedalar, tu comprou a bicicleta aqui, tu não está pedalando, não sei o quê, né? E naquele tempo ele fazia ia de Kombi, né, Luiz? Lá para o autódromo, pegava a galerinha, sexta-feira de tarde, lembra? E botava o pessoal dentro da Kombi e nós ia dar voltinha no autódromo. A primeira vez eu fui de Kombi, pedalei lá, fiz uma voltinha e voltei de Kombi. Na outra sexta-feira, eu já fui de Kombi e voltei para casa pedalando. Aí depois eu comecei a ir pedalando e voltar pedalando. Daí foi aonde que me deu a picadinha, né? Nunca mais parei. Ah, que legal. Mas, é bom ter esses tipos de incentivos, né? Então, e é o hábito, né? O hábito de tu... Consistência. E existem ainda, tu participa dos grupos? Como é que tá esses grupos hoje em dia aqui? Tem bastante grupos eu sei que tem bastante, é bem difundido hoje. Vamos dizer, tempo atrás era praticamente um grupo só de pedal. E depois, assim, vamos dizer, com o advento das tecnologias que vão surgindo, vamos dizer, o WhatsApp, da internet, isso foi se difundindo muito mais e foi se fracionando também. Então, são muitos grupos que se juntam um grupo. Daqui a pouco a gente faz um grupo aqui desse programa. Sim. Pega o Leonel, eu e o Marcos e a Janete, nós vamos subir o graço. A gente junta um Eles vão me fazer subir esse graço. Vamos fazer. Vamos filmar subindo o graço. Vamos filmar e vamos apresentar na cidade nua e crua. Antes da eleição ainda. Né? De preferência, né? Sim. Quem sabe no próximo domingo, se não estiver chovendo. Mas então a gente faz um grupo no WhatsApp, então assim se criam vários grupos, né? Mas daí ficam mais por afinidade, por tipo de bicicleta, que o grupo do pessoal que está competindo no bicicleta de estrada, grupo do pessoal que gosta de mountain bike mais para passeio, grupo do pessoal que tirar gosta, foto. o que tirar foto, né? O grupo que vai tirar foto e às vezes vai beber no final. No pedal. O pessoal... E o grupo, às vezes, aquele grupo que geralmente é um pouco menor, que ele quer se desafiar e subir mais e além. E ser mais atleta, vamos dizer assim. Sim, para competição mesmo. Então vai se fracionando. Interessante. É muito bom saber que existem essas alternativas. Se o pessoal tiver curiosidade, eu acho que pode até entrar em contato. Né? Eu sei que o Facinho tem a loja dele. Todo mundo sabe, né, onde é que fica a loja do Facinho Bicicletas. É uma boa fonte de informação. A gente está observando aqui, né, Marcos? Eu acho interessante, Léo, também assim, como esse tema ele é amplo, né? Como ele é abrangente, né? Inclusivo, né? E desafiador na parte do esporte, e interessantíssimo na área do turismo, né? Na mobilidade urbana. Enfim, ele é muito amplo, esse tema, né? Eu tenho certeza que nossos espectadores aí que estão curtindo o Cidade Nua e Crua vão aprender bastante, assim como eu estou aprendendo. Eu também aprendi bastante. Eu percebo que a gente tem as pessoas interessadas, a gente tem grupos organizados, a gente tem comércio em relação a esse segmento. O que eu percebo que falta, né, é, de fato, um incentivo para que essas coisas todas possam funcionar da melhor maneira possível. Um planejamento, uma segurança de pontos que se pode se pôr essas bicicletas também com segurança, porque a gente, infelizmente, ainda vive numa sociedade em que não se respeita a propriedade do próximo, então realmente tem que ter essas estruturas para garantir a segurança das bikes. E esse planejamento pode envolver todos esses setores. Com todas certeza. essas coisas aí, né?
E isso vai acabar trazendo divisas para nós, né? Vai trazer saúde para as pessoas que praticarem. Não, é só benefícios, vai né? trazer- Só benefícios. benefícios. Não tem nada prejudicial. muito Só pelo benefício, contrário, só benefício. agrega muito isso. E em Santa Cruz a gente também tem o bicicross, né? Que também faz parte do bicicross, Sim. faz parte do Santa Ciclismo, que assumiu agora faz pouco tempo até, né, Luiz? Que o Santa Ciclismo assumiu a parte do bicicross, que envolve Que é uma lá outra na atividade O esportiva, Luiz né? me mandou um vídeo. É ciclismo também. O ciclismo é bem amplo, tem várias O Luiz modalidades. mandou um vídeo que eu achei Sim. muito interessante, que é o início do equilíbrio das crianças. Isso. Né? Porque agora tem aquela bicicleta que não tem pedal, É né? a bicicleta que não tem pedal, que chamam de balance bike, né? É. Ela não Que- tem pedal e Que a criança vai não se tem equilibrar. Desde rodinha. pequenininho. É quase como um andador de duas Entendi. rodas. Então Essa a vai criança ser- aprende a se equilibrar em cima, depois ela aprende a pedalar com uma bicicleta um pouquinho maior. Coordenação motora. muito interessante, então, assim, sabe? ela E é a bem, vovó vai dar essa para Mariana, né? Ah, é? Que legal. e é Essa bem vai ser a importante próxima do Mariana. assim, o incentivo da bicicleta desde bebezinho, vamos dizer assim, que a criança vai se desenvolver com mais Triciclo, depois coordenação Sim. motora, equilíbrio, e depois vai plantar semente, de repente, no futuro de uma pessoa mais atleta, mais preocupada com a saúde, né, menos sedentário, vamos dizer assim, né? importante. Vou chamar assim. Isso. Já vai começar lá de pequenininho com uma bicicleta. Plantando Porque aquela sementinha lá. pode ser uma criança de 2 ou 3 anos ganhar uma bicicleta, provavelmente ele vai ter, quem sabe vai se tornar um atleta no futuro, para ir até nas Olimpíadas. Mesmo que não vai pra fazer tanta coisa, mas ele vai ter a experiência de praticar o ciclismo, usar a bicicleta. E se ele ganha, vamos dizer, às vezes a criança com 3 anos ele ganha um celular, É. qual é a experiência física que ele vai ter, assim, né? Não vai ser a mesma coisa. Bom, eu garanto para vocês que na nossa geração o sonho era sempre a bicicleta, né? Então, eu com espero que certeza. as coisas elas não tenham Aliás, da mudado minha tanto. geração, que eu acho que eu sou mais velho da Sim. mesa, né? Eu me lembro que as bicicletas eram de homem e de mulher. De mulher tinha aquele meio para passar a perna mais fácil, e dos homens passavam por cima e tinha, inclusive, um aro no meio. Um aro. E a gente, para andar, a criança tinha que andar com a bicicleta meio do lado, botando o pé para o meio do aro, para se equilibrar. Lembra disso? Talvez não. Sim, isso Porque isso era da minha época, vamos dizer assim, né? no tempo que só tinha Caloi Monarch entrou e Caloi as Monarch. Gerke, que eram as bicicletas importadas. Não tinha muita opção. É. Depois que deu um boom no Até esporte, porque era uma ferramenta de mobilidade mesmo, né? Não era de esporte. Não era esporte, eles Era usavam pra para transporte. o E dia assim, a dia. e se estudar assim, ó, a evolução, vamos dizer, dessa história social da bicicleta, vou chamar assim, a bicicleta na década de 70 ela era usada para transporte. Era o pedreiro que iria trabalhar de bicicleta. Servente pedreiro, pessoal da classe baixa que usava a bike para ir para o trabalho. E esse foi mudando com o tempo, que depois as motos baratearam de preço, a situação... As pessoas conseguiram comprar um carro, uma moto, e a bicicleta depois acabou voltando para crescer, vamos dizer assim, como esporte, como saúde, qualidade de vida, porque aquela pessoa que deixou de pedalar, envelheceu, vamos dizer assim, e de repente já está precisando fazer exercício, ela foi no médico, o médico disse, olha, tem que praticar um esporte, aí ele vai lembrar, mas eu vou ter que pegar aquela bicicleta Vamos que eu... encher os pneus da bike, né? Eu gosto de pedalar. Eu gosto de pedalar, ele teve uma experiência, então isso é importante pro... E foi acabou- isso que manteve, vamos dizer, o ciclismo vivo, vamos dizer assim, né? Quando foi, Luiz, assim, que começou mais com essa parte aí? De esporte. Que virou esporte Que virou mesmo? esporte, vamos dizer assim, foi muito... Como eu digo que é importante saber das tecnologias, vamos dizer assim, né? Tecnologia das bicicletas que possibilita uma pessoa sedentária fazer esporte, que seria uma bike assistida, um exemplo. Então, foi muito pela evolução. A bicicleta começou a evoluir com as novos modelos que chegaram. Foi o tempo da Caloi 10. Talvez o tempo que quem tinha uma Caloi 10 era o verdade, máximo que tinha de qualidade, era uma Caloi 10. Hoje, se comparar com uma bicicleta Pneu que existe fininho. hoje, uma Caloi 10 daquelas antigas, ela é muito ruim, vamos dizer assim. Sim. A dobrável, tinha uma dobrável. Depois as monaretas, mas depois veio, na época
a Caloi lançou a Caloi Cross, né? Depois foi a Caloi Cross Extra Light, que daí foi naquela época que surgiu o Bicicross, que isso foi no tempo do filme DT, que foi incentivado pelo filme nos DT. anos 80, né? 80 por aí. Aí que incentivou o Bicicross, que já existia mais nos Estados Unidos. E daí depois surgiu o mountain bike. Foi depois do Bicicross que foram as bicicletas de montanha, que a bicicleta que não era nem a Caloi 10, nem aquela barra forte, aquela bicicleta de trabalho, nem aquela bicicleta que tu podia andar fora da estrada, no interior. Que é uma estrada de chão. Que né? daí Aguentava que veio, mais. vamos ver, para ficar. E daí foram surgindo essas outras Hoje tem, bike assistidas. Aí, tem E hoje uma voltou, infinidade inclusive, a de ser modelos. mobilidade, mais forte até para também forte para mobilidade. Né? eu diria que vai crescer muito ainda como mobilidade. Vai crescer. Tem muito espaço, né? Tem muito espaço para crescer. Precisa mesmo esse incentivo do poder público, principalmente. O despertar do poder público para isso. O planejamento, e é bem importante as pessoas saberem que é possível fazer. Né? Sim. Se Santa Cruz tivesse planejado, como foi aquele tempo o planejado do Distrito Industrial, tem uma ciclovia que foi planejado. Se fosse continuado, vamos dizer assim, e fosse sempre ligado As pontas. mantido desde aquela época, hoje Santa Cruz seria uma cidade modelo. E se fosse incentivado o turismo com bicicleta, seria considerado assim, poderia Santa Cruz usar como marketing para trazer o turista para Santa Cruz. Sim. A cidade da Oktober, a cidade do Enarte, como dos eventos que tem aqui, As cucas. das Cucas, O pedal das Cucas, mas a nós temos cidade o pedal das das bicicletas. bicicletas. Então venha visitar o Oktoberfest e aproveite para pedalar. Fazer um passeio Para de pedalar. Excelente. Para conhecer, comer cuca lá em Rio Pardinho pedalando. Eu Vai digo até até lá. mais, a bicicleta, ela é por si só um atrativo. Então, é tipo do esporte ou da ideia de fazer com que o turismo aconteça todo final de semana. Claro. Não precisa vir no Oktoberfest, nem numa Não. Festa das Cucas. A Ela gente pode tem- acontecer Claro, todo pode ter final uma de semana. rotina, né? Que é o que nós precisamos, Marcos, consistência no turismo. A gente tem o pedal das Cucas que a gente faz todos os anos, que vem pessoas de vários lugares da cidade. Vem de Santa estado. Maria, Lajeado, Caxias, Bento, Sobradinho, Arroio do Tigre. A gente tem uma imensidão de pessoas que pedalam de outras cidades que vêm para cá para o pedal das Cucas. Este ano a gente não fez o pedal das Cucas em virtude das enchentes, né? Mas ele está programado para novembro. Que Então, bom. Então tem aí uma atração. em novembro próxima a gente vai chegando. conseguir É uma fazer. atração cicloturística, vamos dizer, de eventos, né? Seria um evento O evento cicloturístico. O cicloturismo permanente, que seria, um exemplo, é uma rota. Outro exemplo, que é uma rota, como tem o Raízes Coloniais. Aqui perto tem Candelária, Rota dos Dinossauros. Na sim. região de Santa Maria, que então, quase interliga essas três rotas. Tem uma rota Coração do Rio Grande. E assim, vários outros locais têm rotas assim, né? E são permanentes, que o ciclista vem, quando ele resolver fazer essa rota, ele vai fazer ela. E tem esse aí que seria o mais interessante, que tem esse ciclismo sempre. Atuante, Atuante, Como né? eu vou dizer, como eu assisti o outro podcast, que eu faço parte também da Pro Tour, Ah, é. que tem aquele objetivo, como participa da Pro Tour, de trazer o turismo permanente para a cidade, não só na época Com de certeza, outubro. com certeza. Muito importante. Então, a bicicleta pode se encaixar nisso, com o turismo Com que certeza. sempre, todo ano, o ano inteiro. A gente tem batido bastante nisso. Gente, o papo tá excelente. Foi muito bom, muito instrutivo, muito construtivo. E eu entendo que, diante aqui dos nossos especialistas, Marcos, a gente pôde ter aí umas noções do que é necessário fazer para que se consolide ainda mais a bicicleta como transporte, como para fins turísticos, para fins de mobilidade urbana ou para fins de bem-estar físico. E eu agradeço a presença de vocês. Hoje eu não vou dar as considerações finais, exceto para o Marcos, para fazer uma despedida, porque eu acho que a contribuição de vocês já foi muito rica. Vocês já trouxeram para nós informações muito importantes. E eu gostei muito das colocações de vocês. Eu agradeço a presença de vocês. Agradeço a Janete. Agradeço ao Luiz. Realmente ampliou para mim a visão em relação à situação aqui da situação do ciclismo, da utilização das bicicletas na nossa cidade.
E eu tenho certeza que para quem estava nos escutando até agora, certamente também pôde aproveitar bastante nosso papo de hoje. Muito obrigado. Obrigado a todos que nos acompanham. Eu quero desejar aqui que o Marcos também faça o encerramento para nós ao final, tá? Obrigado, então. Obrigado, Janete. Obrigado, Eu Luiz, agradeço. pela disposição de vocês. E A gente agradece a oportunidade. Sim. E tenho certeza Voltaremos. que as pessoas que nos assistiram devem ter também assimilado muita informação interessante, boa, importante, para a gente ter ideias e fluir as coisas aqui em Santa Cruz do Sul. Agradeço a vocês que nos assistiram. Mais uma vez eu quero convidar a empresários que gostam do nosso formato, que acham importante o que a gente está trazendo para a mesa de bate-papo, de debate, né? Que se somem a gente. Agradeço a Pícola, que já somou, tremendamente importante esse apoio para nós, e que mais venham se somar para que a gente consiga dar vida longa ao Cidade Nua e Crua. Obrigado a todos, uma boa Eu vou noite. deixar uma tarefa para o Léo. Tá. Diga. Tá, Léo? Eu vou deixar uma tarefa para ti lá Pode na Câmara falar. de Vereadores para ver os comércios de Santa Cruz que utilizam o estacionamento para bike. Tá, a gente pode fazer esse levantamento lá. E depois a gente pode trazer aqui... E o pra quem tá desafio é subir o Graz eu pedalando. Vamos Com trazer a também. minha bicicleta emprestada. Obrigado, pessoal. Tá dito já. Valeu, Valeu, gente. Até obrigado, mais. Um tchau. abraço.